Então, vamos lá. A nossa primeira programação. A nossa primeira programação é uma programação básica, simples, que não gasta tantos blocos, não é tão complexa. Então, a gente nem vai utilizar, por exemplo, blocos vermelhos, blocos azuis. A gente vai utilizar apenas blocos laranjas, verdes e um pouquinho de amarelo. Com exceção de um bloco vermelho que vai ser importante, mas não é nada muito complicado. Então, o primeiro bloco que a gente vai colocar é o loop. Porque o loop, que é o nosso bloco, vai fazer com que a gente repita essa ação o tempo todo. Depois disso, a gente vai colocar a condição, e a condição que a gente vai utilizar é do sensor giroscópio. Então, vou colocar aqui comparar e ângulo. A gente vai trabalhar com ângulo porque ele é mais tranquilo de entender do que taxa. Taxa é um pouco mais complexo de trabalhar, então a gente trabalha com ângulo, que é uma maneira mais simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai definir algumas condições. Então, se o robô estiver tendendo muito para a esquerda, ele vai girar para a direita. Se o robô estiver tendendo muito para a direita, ele vai girar para a esquerda. E se ele tiver uma faixa de valores que a gente considera que é reto, a gente vai mandar ele andar reto. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu vou falar que se ele tiver menor do que 3, ele está tendendo muito para um canto. E eu vou pedir para ele girar. Então, eu vou colocar aqui esse bloco do Move Tank para ele girar. E como eu não sei quanto tempo eu quero que ele gire, quanto distância eu quero que ele gire, eu vou colocar a posição ligada. E aí, para girar, eu vou colocar uma força maior do que a outra. Pode ser tanto negativo quanto também positivo. O que importa é que uma esteja mais forte do que a outra. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, para começar, o B negativo e o C positivo. Agora, aqui no falso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, se ele está no meio, ou se ele está para fora da linha, muito para fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra condição, só que dessa vez de lógica, porque eu vou verificar se ele está nessa faixa de valores. E para verificar essa faixa de valores, eu vou utilizar um bloco chamado alcance, que facilita muito. Que ele vai verificar se o valor que eu colocar ali está nessa faixa, nesse alcance. Então, aqui, ó, vou colocar meu bloco do giroscópio. Ele está na porta 3, porta 3. E aqui. Aqui é o valor de teste, e aqui ele vai verificar o mínimo que ele está e o máximo que ele está. Então, se ele tiver numa faixa de menos 2, menos 3, menos 2 e 3, eu vou pedir para ele fazer essa parte de cima, que no caso é andar para frente. E se ele não tiver essa faixa, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele não está nem muito para o negativo, nem no meio. Então, ele deve estar muito para o positivo. Então, eu vou colocar para ele girar para o outro lado para tentar se consertar. No caso, eu vou utilizar o Move Tank. E aqui no B está negativo e o C está positivo. Então, aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o B positivo e o C eu vou colocar negativo. Então, a princípio, essa é a lógica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar essa performance funcionando. A gente vai ver que vai ter alguns problemas. Por quê? Porque o princípio funciona da mesma coisa do seguidor de linha. O seguidor de linha, às vezes, ele fica muito oscilante. E essa programação provavelmente vai ficar muito oscilante no nosso robô. Então, vamos deixar aqui ele procurar o EV3, encontrou. Ok. E eu vou baixar. Um detalhe importante é a gente calibrar o sensor. Como é que a gente calibra o sensor? Para calibrar o sensor, a gente tem que mudar os estados dele. Essa é uma maneira que a gente pode calibrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no estado de taxa. Depois, vou esperar um segundo, só para ter certeza que ele mudou para o estado de taxa. E depois eu vou mudar ele para o nosso formato padrão, que é o ângulo. Deixa eu verificar se as portas estão certas, tá? Vamos verificar se vai funcionar. Pode ser que eu... Tá. Vamos ver se aqui pode estar ao contrário. Eu vou colocar aqui 50, aqui menos 50, aqui menos 50 e aqui 50.
Ó, agora ele está funcionando mais do que eu falei. Ele está oscilando muito. Por quê? Porque o princípio desse robô é que nem um seguidor de linha. Quando a gente coloca as forças muito altas, ele vai oscilar mais. Então, o que eu posso fazer para diminuir essa oscilação? Eu posso fazer com que essa diferença de forças entre os dois motores diminua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, essa aqui, menos 50, uma força de 20. E essa aqui que está em menos 50, eu vou colocar também numa força de 20. Eu vou diminuir a diferença entre as duas forças para ele não ter um comportamento tão oscilante e ele ficar tendendo assim. Ó, e agora ele está conseguindo seguir de boa. Ó, vou mandar de novo para a gente ver. E se eu quiser que ele gire mais rápido, que ele tente se consertar mais rápido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar essa diferença entre as duas forças. Então aqui, por exemplo, eu vou deixar só o B girando e aqui só o C girando, para aumentar a rapidez que ele tem de girar. Ó, aumentei demais e aí ele começa a oscilar. O que eu posso talvez tentar fazer é aumentar esse espaço que ele tem para andar reto. Eu coloco aqui menos 4 e aqui 4. O único cuidado que você tem de aumentar tanto esse alcance aqui, essa interseção onde é que ele vai acabar, na realidade, andando um pouco torto. O desejado que a gente tem é ele ficar no zero, ele andar aqui quando ele estivesse no zero. Só que nesse modo simples, isso não é muito possível, porque a gente não está fazendo uma lógica tão sensível. Na verdade, ela é muito sensível, na verdade. Então, a gente precisa, talvez, de uma maneira um pouco mais inteligente, um pouco mais autônoma e um pouco mais complicada para fazer com que o nosso robô siga retinho. Essa maneira é apenas para a gente verificar o princípio do nosso seguidor de linha, nosso gyro move, que é para a gente seguir reto com o giroscópio.